Bora lá. Agora a gente vai falar aí sobre imagens e processamento de séries temporais. Então vamos começar aí pelas imagens, né? Vamos supor aqui na indústria você tem, né, um vídeo, né, você fazendo uma solda e basicamente às vezes tem respingos essas soldas e você quer detectar esses respingos de alguma forma, entender velocidade, trajetória, orientação, tudo mais sobre eles. Como faz isso? Como faz isso? Bom, a gente tem que fazer um processamento de imagens. Para isso, a gente tem que entender como que funciona uma imagem. Uma imagem nada mais é do que luz refletida em uma superfície, e aí você tem um sensor que interpreta isso. No nosso caso, é o nosso olho. Mas para a máquina pode ser outros tipos de sensores. E aí a gente tem alguma forma de representar a imagem, né? A gente geralmente representa isso em uma matriz, né? Com três camadas, R, G e B. É o que isso que a gente entende como uma imagem, certo? E aí a gente pode sempre fazer algumas operações em cima dessas imagens. Existem operações pontuais, que vão mudar o pixel, como aumentar o contraste ou aumentar o brilho. Existem operações locais, que seriam aplicar alguns kernels, como por exemplo aplicar um blur, que seria basicamente você tira a média, você faz um blur, você tira a média de uma pequena região da imagem, você faz um blur, né? Você aplica um filtro ali. É... Inclusive, né, eu estou usando um filtro aqui atrás para destacar eu e a imagem e, pô, é isso. É um blur que a gente aplica em cima da imagem. Existem operações globais, essas operações, por exemplo, método de regularização e aplicar frequência. Enfim, existem aí muitas formas que a gente pode fazer. A gente pode fazer operações pontuais, locais e globais. E também, não só, né, não só essas operações a gente pode fazer, que são basicamente mudanças de filtros, a gente também pode fazer os wrappings, né? Então, assim, a primeira, né, ela vai mudar, né? O warping, né, ele vai mudar o valor dos pixels de uma imagem, né? Então, sem alterar a posição. E quando você fala de warping, você vai estar mudando justamente a posição dos seus pixels, né? Sem mudar as cores. Então, ou você muda as cores, né? Você muda os valores dos pixels, ou você muda a posição dos pixels. Mudar as cores, mudar os pixels. O filtro mudar a posição desses pixels é o warping. Fechou? Fechou. Vamos pro próximo aqui, né? E a ideia de você justamente fazer todas essas operações é para, de alguma forma, você conseguir extrair informações da sua imagem melhor para que você possa usar isso em uma IA mais tarde, né? Então, a gente modifica, extrai, aumenta a propriedade de alguma imagem para extrair informações valiosas, como pontos, né? Pontos, superfícies, né? Contornos, de uma imagem. Inclusive blobs, né, que no momento agora eu não lembro exatamente o que significa blobs, mas blobs aqui, é inclusive anotado, só um minutinho. Os blobs, eles vão ser binary large object, se eu não me engano. São objetos binários largos, como por exemplo escala em cinza, talvez, se eu não me engano. Bom, e aí quando a gente vai. Vamos olhar primeiro aqui algumas, né, das técnicas, mas a gente vai começar aqui falando da detecção de edges, né, de mudanças assim bruscas de cor, por exemplo. Então, como que funciona, né? Vamos supor que você tem essa imagem aqui, a gente vai passar uma scanline em cima dessa imagem. Essa, obviamente, tem que determinar qual que vai ser a orientação dessa imagem. E aí você vai ter uma função de intensidade. A gente vai entender, né, como que está mudando a intensidade disso aqui. Então, por exemplo, isso aqui é um, aí aqui vai para meio, aqui é zero. E aí você vai ter essa imagem aqui, né, para você, se você passar um scanline horizontal em cima da sua imagem. Aí quando você tira a derivada dessa função de intensidade, você consegue entender aonde estão as pontas, né, as quinas, né, as bordas da sua imagem. Que é basicamente quando muda muito o valor de um pixel. E aí, né, muitas vezes você vai ter o problema de que talvez essas bordas elas sejam ruidosas, como aqui. E quando você vai tirar a derivada, você vai ter esse problema aqui. Então, de alguma forma, você vai ter que trabalhar esse ruído aí, né, esse noise. O que não é muito difícil, uma vez que a gente já, né, entendeu como fazer isso. A gente pode aplicar, por exemplo, um filtro, com um filtro gaussiano.
Quando você aplica esse filtro gaussiano, você elimina esse ruído, né? E aí, quando você elimina esse ruído, e aí sim você consegue entender onde está as bordas aí. Bem melhor do que, né? é, Você consegue aí finalmente entender onde estão as bordinhas. Mas os possíveis problemas que a gente pode ter nesse processo, né? É adaptar, né? A gente tem aí a borda real, né? Que a gente quer. Só que a gente pode ter alguns problemas do tipo o seguinte, né? Devido ao ruído, a gente vai ter pouca robustez, então a gente vai estar anotando alguns pontos de borda que não são tão convenientes. A gente pode ter uma localização não tão precisa, ou então a gente pode chutar muito bem, né? Tipo, chutar muito bem não, chutar de uma forma exagerada, né? Falar que uma borda, né? Falar que a edge ocupa um espaço maior do que ela ocupa. Olha, basicamente é o seguinte, ou você acerta, ou você erra a localização, ou você exagera na posição, ou você exagera de menos. Então, basicamente é isso, né? Esse é o problema que a gente pode ter, que o ruído pode causar nas nossas bordas. E aí a gente, né, processa imagem, dados, traz features, como se fosse uma variável normal, só que uma 2D agora, né? E aí o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai ter uma rede neural convolucional que vai parecer alguma coisa como isso aqui. A gente vai aplicar uma sequência de convoluções, funções de ativação sobre isso, pooling, e aí a gente vai extraindo informações sobre a nossa imagem. Nessa aqui, a gente tem aqui basicamente a definição do que seria uma convolução, né? É nada mais é do que um filtro que performa uma convolução sobre uma imagem de input I e, né, tendo um tamanho F e um stride, que é meio que um passo, né, quanto que ele anda ao redor da imagem, S. E aí o resultado é esse feature map, ou mapa de ativação. É, também, né, geralmente depois que a gente aplica um filtro de convolução, a gente aplica um filtro de pull, né, que é uma função de downsampling para a gente reduzir o tamanho dimensional da nossa imagem. E aí a gente, basicamente, o que a gente faz é pega, né, o kernel e aí aplica uma função de máxima ou de média e aí a gente consegue meio que reduzir, né, o número de features, o número de pixels, por exemplo, que a nossa imagem vai ter, mas a gente ainda, de, algum, de alguma certa forma, a gente mantém a informação principal que a gente quer, né. No caso, isso do máximo, né, do max pooling, que é o que a gente mais usa, ele vai preservar as features detectadas, né, é, enquanto a média ele só simplesmente vai reduzir o tamanho da imagem. Bom, é, fora isso, né, a gente tem também aqui os hiperparâmetros do nosso filtro, né. Toda vez que a gente vai aplicar um filtro convolucional sobre a nossa imagem, ele vai ter um tamanho f por f, provavelmente, contendo um número de canais c, né? E aí quando a gente vai performar essa convolução, por exemplo, uma entrada, né, um por um por c, o que a gente vai ter no final vai ser um output, né, é, com uma saída apenas. Basicamente o que a gente está fazendo aqui é a gente vai pegar, né, e somar, né, todos os canais depois para que eles não vai multiplicar os canais, você meio que em cima de um canal você soma outro, né? Então, os canais eles são somados no final. Interessante, mas é isso que acontece. E aí se você aplica K filtros de tamanho F, o seu resultado, né, vai ser o output vezes o tamanho K do filtro. O stride é o que eu falei, vai determinar quantos passinhos você dá ao longo da sua operação. Outra coisa que a gente pode utilizar é justamente o padding, né? O padding, o que que ele é? Ele é basicamente você colocar uma borda de zeros ali no seu processo. É, esse valor ele pode ser tanto especificado manualmente ou automaticamente, né? É, das três formas que estão detalhadas aqui, né? Então você pode colocar nenhum pad, e aí você dropa a última convolução se nenhuma das dimensões, essas dimensões não baterem. Você pode colocar um meio pad, né? Para bater que meio que só adicione uma das laterais e uma das laterais verticais e uma das laterais horizontais. Ou você pode ter um full padding, que de fato você coloca padding em toda a borda, né? Nos limites, né?
E aí você vê tudo, né? Basicamente, ele vê de ponta a ponta. Interessante esse aqui também, né? E, bom, aí, né, basicamente aqui mais um resumo, né, da complexidade do modelo, da quantidade de números que a gente tem que trabalhar, né, para entender. A gente tem que sempre pensar em número de parâmetros, né, que uma rede convolucional vai ter. Então, pega o seguinte, assim, tipo, ó, você vai ter uma entrada, você tem um filtro de tamanho FF, com X canais e, sei lá, profundidade C, né? Número de canais, K filtros, né? F por F por C mais K. Aí você vai ter o input size, né, de I e C. E o output size de output vezes K. O seu número de parâmetros ele vai ser F vezes K mais I, que vai ser um bias. Mais um, né, que vai ser um bias, vezes K. Tipo assim, é uma quantidade de parâmetros bizarra. Olha a quantidade de itens que estão se multiplicando aí, né? Então, basicamente, você vai ter um parâmetro de bias por filtro, né? É isso que acontece. É, Então, né, imagina o tamanho dessa jossa. Quando você vai para o pooling, né, você não vai ter nenhuma feature para ser tunada. O pooling ele é só uma operação de downsampling, então é bem tranquilo. E no Fully Connected Layer vai ser n inputs mais um vezes n outputs. Você tem, né, um número é, de valores aí. Mas assim, o ponto é, tipo, a convolucional tem uma tendência muito maior a ter um número de features, de parâmetros muito maior do que, do que o Fully Connected. Então a gente tem que saber lidar com a dimensão das imagens baixa, porque senão a gente explode a dimensionalidade dessa coisa e aí vem todos os problemas de alta dimensionalidade e tudo mais, né? Mas o que a gente pode fazer, justamente, é fazer aquilo que eu falei, né? Que é você pegar e aplicar o transfer learning. Você pegar uma rede que foi treinada já, uma rede convolucional que foi treinada em outro contexto, para outro domínio, e você adaptar isso para o seu domínio só mudando, né, a última etapa, né? E aí adaptando a classificação. Isso ajuda muito. Isso ajuda muito também. E aí, basicamente, a gente fala aqui sobre redes neurais convolucionais. E agora a gente parte aqui para a parte de dados temporais, né? Séries temporais. As séries temporais, né, elas basicamente são uma coleção de dados obtidos através de medidas ao longo do tempo. E a parte bacana disso, né, é que existe uma relação dos valores de acordo com o tempo, existe uma certa dependência. Não são valores apenas jogados no tempo com que um não se relaciona com o outro, né? Então, a variável aqui ela passa a ser um valor vital. E aí, né, existem algumas propriedades que séries temporais têm, como a dependência explícita do tempo, que é o que a gente está falando aqui, a sazonalidade, ou seja, existe um padrão que se repete ao longo do tempo, a estacionalidade, de alguma forma, stationarity, que a gente vai falar, que é uma propriedade de que indica uma certa estabilidade ao longo do tempo das propriedades, né? Então, basicamente, uma média constante, uma variância constante, alguma coisa do tipo, que vai mudando menos devagar, e aí tem uma trend, que é um padrão de longo termo, né? Um padrão que tem um comportamento de longo prazo, né? Que vai mudando um pouco essa média. Essa série temporal, né? Que é o caso aqui, né? Você vê que tem antidiabetic Drake Sales, né? Você vê que tem você tem uma dependência do tempo, então o tempo influencia, né? Tem uma sazonalidade, tem uns períodos que se repetem, você consegue entender. As propriedades provavelmente são as mesmas, tipo, se você pegar aqui a variância aqui entre esses pontos vai ser a mesma, e você tem uma trend, ou seja, você tem esses valores aumentando ao longo do tempo. Quando isso acontece, tem também alguns desafios que você vai enfrentar quando você está falando de séries temporais. A qualidade dos dados, que é um problema que basicamente você vai ter em qualquer outro, né? A dependência temporal, a não estacionalidade, quando as propriedades estatísticas mudam ao longo do tempo, e quando a interpretabilidade desses dados é muito complexa. São problemas que você pode ter.
A análise desses modelos, né, ela precisa ser feita com bastante cuidado, né? Então, você tem que olhar muito bem para todos esses pontos quando você está fazendo suas análises, né? Então, mas basicamente é isso, assim, você vai ter esses problemas, você tem que saber lidar com esses problemas. E como toda série temporal, elas podem ser usadas para extrair qualquer dado, né? Você sempre pode extrair qualquer informação muito importante acerca desses dados. Combinando aí diferentes tipos de features, né? E tendo uma compreensão melhor de como funcionam as coisas. E aí, óbvio, você pode aplicar aquilo que a gente viu em outros vídeos, que é fazer, né, uma análise apenas temporal, uma análise estatística, né, resumindo os dados e tudo mais, identificando tendências e outliers dos seus dados. Você pode fazer uma análise espectral, analisando que frequências, por exemplo, que estão causando aquele processo. Então, você computar e analisar essas features, né, vai fazer com que você tenha uma interpretabilidade muito maior acerca dos seus dados. E aí isso vai ajudar você a alcançar, né, tomar decisões melhores, né? Então, basicamente, é isso, né? A gente pode ter vários domínios aí na hora de analisar. E quando a gente fala de séries temporais, que a gente tem que incluir o tempo, entra aí as famosíssimas redes neurais recorrentes, Recurrent Neural Networks, chamada de RNNs, que são uma classe de redes neurais usadas que pegam os inputs e têm, né, estados escondidos. Geralmente são definidas dessa forma aqui, né? Elas basicamente usam o estado prévio dentro do seu estado. Bem interessante, mas a gente vai ver melhor aqui como que elas funcionam. Ela pega aqui né, multiplica o anterior pelo o estado escondido pelo estado atual mais um bias, né, e aplica uma função de ativação. E aí a saída basicamente vai ser esse novo estado, né, com esse novo estado escondido, vezes um peso, vezes um bias, e mais uma função de ativação. Às vezes existem algumas variantes, existem variantes bidimensionais, em que você trabalha meio que com o início e o fim da função. Então, o início e o fim influenciam, é como se o futuro e o passado influenciassem no estado atual. Essas são as bidirecionais. E você tem as mais profundas, que aí você tem relações mais complexas, né? Não é só o próximo e o anterior, mas sim, né? Você tem aí relações que às vezes o penúltimo influencia no terceiro, e, enfim. Né? Se pensar numa sequência de áudio, sei lá, o primeiro segundo tem a ver com o sétimo segundo, então o terceiro segundo tem a ver com o último segundo, enfim, não é uma relação simétrica. Não é, depende do segundo anterior nem do segundo posterior. Às vezes depende de tudo. Né? Aí você tem uma deep RNN. Né? E dentro do neurônio disso aqui, né, a gente vem talvez a grande mágica do negócio e tem aqui toda essa função de transferência aqui que vai explicar como que os cálculos são feitos, né? O hidden state atual, né, a função de ativação, a ativação, ela depende, né, de um peso vezes o estado anterior, mais um peso vezes o estado atual, mais um bias vezes uma função de ativação. E a saída, ela depende, né, da ativação atual vezes um peso mais um bias, multiplicado isso por uma função de ativação. Algumas das funções de ativação usadas aqui vão ser mais ou menos as mesmas que a gente já conhece, né? Então a gente tem a função sigmoid, a gente tem a função tangente e a gente tem a relu. São todas que a gente já conhece, basicamente elas são também aqui usadas, né? Em redes, a relação, né? Quando eu coloco isso, a relação dessas RNNs, elas, justamente para evitar aquele problema dos vanishing gradients, a gente às vezes tem que especificar alguns portões, a gente tem que colocar alguns limites, né? Em como a gente vai lidar com o passado. E aí, a gente determina isso com esse símbolo aqui, que é um símbolo de um gate. E aí a gente vai ter alguns tipos de gates, né? Os gates de update, que vão dizer basicamente o quanto do passado deve permanecer, né? O de relevância, se a gente tem que dropar informações prévias. O de forget, se a gente tem que apagar uma célula ou não. E o de output, ou seja, o quanto a gente tem que revelar para uma célula.
Cada um aí tem a sua importância e tem a sua aplicação. É, os dois primeiros, o Update e o Relevance, são usados na Gated Recurrent Unit, e o Long Short Term Memory é usado usa todos esses gates, o que é um tanto quanto loucura a complexidade disso, né? Tipo assim, são muitas coisas para muitas formulinhas, né, para você pensar, né, que compõem o componente como um todo, né? Então, por exemplo, aqui tem a Long Short Term Memory, você pode ver, né, que aplica várias funções, né, de forget, update, relevance e output. E também aqui, né, mas na Gated Recurrent Unit, que usa menos, mas também tem a sua complexidade, né, de uma certa forma. A grande diferença entre esses dois caras, né, é que o GRU, o Gated Recurrent Unit, ele é mais rápido e funciona bem em todo caso, e o Long Short Term Memory, ele é mais usado quando você tem padrões mais distantes um do outro, né? E aí, não só isso, né, não só essa estrutura, aí a gente pode ter de unidades, né, de memórias dentro, mas como também existem alguns tipos de redes neurais recorrentes. Então, a one-to-one, né, basicamente, você pega um estado anterior e uma entrada, certo? E aí você tem uma saída, quando você passa ali pelo seu hidden state. A one-to-many, ela vai usar uma entrada, e a partir dessa única entrada, você gera as saídas, né? Então, a primeira saída vai entrar na segunda entrada, tal, isso é muito importante para você gerar sequências. A many-to-one, ela é usada para você fazer classificações. Então, você pega toda a entrada, coloca tudo, né? Coloca ela lá, calcula os estados escondidos, faz os estados escondidos um dependendo do outro e calcula apenas uma saída. E aí, quando você tem, às vezes, até a many-to-many, que aí é usado para tradução, né? Que aí você bagunça tudo, né? Mas esse aqui talvez seja o mais complexo de todos, o many-to-many. É legal que você consegue fazer isso para usar isso para fazer predições, previsões e até mesmo traduções. No contexto de engenharia, né, isso é muito usado para você monitorar anomalias, né, na performance de robôs, né, usando apenas alguns dados de aceleração das gears, né, você consegue gerar alertas e oferecer recomendações de manutenção, reparo, né, o que vai prevenir a futura degradação ou falha dessa gear. E dessa forma a gente termina aqui de falar sobre redes neurais convolucionais e redes neurais recorrentes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e fui!